Olá a todos, vamos agora para a nossa aula de número 4 da unidade 2. Antes de começar essa aula sobre limites notáveis, convido todos vocês para inscrever no canal Fatos Matemáticos e acionar o sininho de notificações. Nesta aula, vamos ver alguns limites notáveis que foram apresentados no cálculo 1 e que nós usaremos aqui no cálculo 2 em alguns limites de funções de duas variáveis. Vamos ver então a proposição 2.2 da apostila. Sejam x e θ números reais. Item I, o limite de seno de θ sobre θ quando θ tende a zero é igual a 1. Este limite é conhecido como limite trigonométrico fundamental. Uma demonstração deste limite encontra-se no livro do James Stewart, ou do Howard Anton, volume 1. Vamos para o item 2i, o limite quando x tende a infinito, esse infinito para nós pode ser mais infinito ou menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a i. Esse limite é conhecido como limite exponencial fundamental, onde e é a constante de Euler. Numericamente, o seu valor é aproximadamente igual a 2,7, 1828, 1828, 45. Vamos ver então alguns exemplos relacionados com esses dois limites. Então, temos aqui o exemplo 2.7 da unidade 2. Vamos ler o enunciado. Calcule os limites abaixo na letra A. Seno de 2x vezes seno de y dividido por seno de xy. Dividido por xy. Na letra B, temos limite quando meu x tende a zero, meu y tende a zero, de e elevado a 3x menos 1, que multiplica e elevado a 2y menos 1, dividido por xy. Na letra C, nós temos o limite quando o par xy tende a 0, 0, tá? De tangente de x mais y, dividido por x mais y. Antes de apresentar a solução, vou apresentar a observação referente ao item 2i da proposição 2.2. Tá? É uma consequência do item 2i. Então, seja o a maior que 0 e diferente de 1. Então, de 2i, tá? Fazendo manipulações algébricas, nós vamos obter que o limite de a elevado a x menos 1 dividido por x, quando o x tende a zero, é igual a logaritmo de a. Esse log é o logaritmo na base e, ou logaritmo natural. Vamos então para a resolução, sendo que na letra B eu vou utilizar essa observação ali. Bom, na resolução, vamos para a letra A. Eu tenho que limite de seno de 2x vezes seno de y dividido por x vezes y. O que eu irei fazer aqui? Eu vou separar, como eu tenho um produto aqui no limite, eu vou separar num produto de limites, em dois limites, sendo que este primeiro limite envolve apenas a variável x e o segundo limite envolve apenas a variável y. Então, vamos ler. Limite de x tendendo a zero, de seno de 2x sobre x, vezes limite de y tendendo a zero, de seno de y sobre y. Este último limite é o limite trigonométrico fundamental, e o seu valor é igual a 1. Para o primeiro limite, vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar de u
o 2x. Então, se meu x tende a zero, então meu u também tende a zero, tá? Porque é 2 vezes x. X está aproximando-se de zero, o dobro dele também aproxima-se de zero. Assim, o limite de seno de 2x por seno de y por xy vai ser igual a seno de u, porque meu 2x é u, tá? No lugar do x eu ponho u sobre 2, vezes 1. Bom, esse 2, você dá um tombo nele, que ele vem aqui em cima, no numerador, ainda sai do limite, porque ele é constante. Sobrou, então, o limite de seno de u sobre u. Novamente, este é o limite trigonométrico fundamental, ele vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 igual a 2. Vejamos agora a letra B. Nós temos esse limite exponencial nas variáveis x e y. Limite de e elevado a 3x menos 1 vezes e elevado a 2y menos 1 dividido por xy, quando o x tende a zero e o y tende a zero. Tá? Novamente, eu vou separar em dois limites. Um limite contendo só a variável x e um outro limite contendo somente a variável y. Então, vou ter limite de elevado a 3x menos 1 sobre x, quando o x tende a zero, vezes o limite quando o y tende a zero, de elevado a 2y menos 1 sobre y. Bom, agora eu vou usar uma propriedade de potenciação. E elevado a 3x é a mesma coisa que e elevado ao cubo elevado a x, menos 1 sobre x. Aqui também, e elevado a 2y, eu escrevo e elevado ao quadrado, elevado a y menos 1 sobre y. Bom, então, esses dois limites aqui são casos particulares dessa propriedade que apresentamos agora há pouco, que o limite de a elevado a x menos 1 sobre x, quando o x tende a zero, é logaritmo natural de a. Então, quem que é o meu a aqui nesse limite? É o e elevado ao cubo. Fica log de e elevado ao cubo. Vezes, nesse caso agora o meu a é e elevado ao quadrado, fica log de e quadrado. Mas, das propriedades dos logaritmos naturais, eu tenho que log de e ao cubo é igual a 3. E log de e quadrado é igual a 2. 3 vezes 2 igual a 6. Está aí resolvido a letra B. Vejamos agora a letra C. Limite quando xy tende a 0, 0. Esta notação, tá, é diferente das notações anteriores, mas o sentido é o mesmo. Tanto o x quanto o y tende a 0. E limite de tangente de x mais y dividido por x mais y. Vou chamar esse limite de L. Tá? Neste caso, nós também iremos fazer uma substituição de variáveis. Eu vou chamar o u de x mais y. Então, se x, né, tende a 0 e y tende a 0, implica que u tende a 0, uma vez que meu u é a soma de x mais y. Logo, o L, que é o limite pedido, vai ser limite, quando u tende a 0, da tangente de u sobre u. Tá? Ou seja, vamos usar agora uma identidade trigonométrica, que a tangente de u é seno de u dividido por cosseno de u. E aquele u que estava dividindo, ele vem multiplicando como 1 sobre u, tá? Quando o meu u tende a 0. Então, eu estou com esse limite na variável u. Como que vamos resolver esse limite? Ó, separe em dois limites. Limite de seno de u sobre u, é este u que estava aqui. E limite, quando u tende a 0, de 1 sobre cosseno de u. Esse limite é o limite trigonométrico fundamental, que é igual a 1. Tá aqui igual a 1. E no outro limite, quando meu u tende a 0, o cosseno de 0 é 1. Fica 1 dividido por 1, que é igual a 1. 1 vezes 1, 1. Então, está aí
resolvido o item C, tá, do exemplo apresentado nesta aula.